oferta e da aula disponibilizada para vocês é a escola, tá legal? Então, a gente tem aqui, ó, aquela folhinha que eu postei ontem para vocês, tá? Ontem, na realidade, não, né? Foi na madrugada de hoje. Eu peço para que vocês tenham em mãos aí agora, né? Só para a gente fazer um comentário de algumas questões e de algumas temáticas que a prova da terceira etapa da Unimontes aborda, né? Mas também um contexto dentro da prova do Enem, tá? E eu vou colocar um assunto amarrado junto com vocês, tá? Mesmo alguns conteúdos que eu não trabalhei em sala, eu vou abordar com vocês, viu? Nessa semana, né? Hoje, né? E na outra semana. E vou também, assim, se a gente conseguir finalizar o exercício todo hoje, beleza, semana que vem eu faço mais um outro, tá? A gente encerra a nossa aula do semestre, né? Para voltarmos aí no mês de agosto, tá legal? Meninas e rapazes, deixem me ver aqui, cadê o exercício de vocês? Isso aqui é da turma do primeiro ano, tá? Peraí que eu vou fechar aqui, porque isso gera uma confusão tremenda. Não, peraí, não é isso aqui não. Deixa eu abrir o trem errado aqui, peraí, moçada. Segura a onda aí, que nós estamos acabando, gente. Vocês vão respirar, vocês vão dar uma descansada, vão dar uma relaxada, né? Quinta-feira que vem chega logo, né? Hoje é quinta com cara de sexta, né? Deixa eu só projetar aqui para vocês. Eu acho que é isso aqui mesmo, tá? É isso aqui mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, né, na minha tela, né? Vou deixar o cabeçalho aqui, só uma questão de mera padronização mesmo, tá? E assim como vocês já fizeram a prova do PAS na primeira etapa, fizeram a prova do PAS na segunda etapa, e vão fazer agora na terceira etapa, meninas e rapazes, tá? Então, eu tenho os assuntos que vão contemplar agora a prova do terceiro ano. Minha sugestão, vocês já estão acostumados, né? Já fizeram a prova do Enem o ano passado, né? Já tem alguns processos seletivos no currículo de vocês, tá? A minha sugestão é que quem não fez isso em 2019 ou em 2018, né? Que foi quando começou o treino de seus, quem não fez isso, minha sugestão é que vocês façam impressão desse material aqui, tá? Então, mas a impressão, principalmente, se não quiser imprimir as questões, mas que vocês imprimam, né? Essa parte aqui que eu estou destacando para vocês. Porque, gente, vocês vão fazendo aqui um checklist, tá? Vão marcando, né? Com marca-texto, marcam com um risco, sei lá. O que for mais prudente. O que vocês já estudaram, tá? O que vocês já estudaram, tá legal? Então, na minha matéria, né? Que eu vou comentar aqui com vocês o que é a prova do PAS, né? Mas aqui tem algumas questões que caminham na linha do Enem, questões do próprio Enem, né? De 2018. E algumas eu fui deixando a fonte para vocês. Essa aqui eu me esqueci. Esqueci a fonte, esqueci de onde foi também. E essa outra aqui também, lá da UERJ, Unicamp. Questões que caminham, gente, bem dentro de assuntos que são contemplados na terceira etapa do PAS, né? E assuntos que, de uma certa maneira, também podem estar dentro do Enem, tá legal? Então, aqui são 10 questões, a gente vai fazer um comentário aqui rapidinho. Aí eu peço vocês que o seguinte, tá? Fiquem bem atentos no eixo norteador da terceira etapa do PAS, tá? Gente, vamos lá então, né? Os cenários da globalização e a fragmentação é o eixo norteador do terceiro ano do PAS da Unimontes, tá? Então, é o ciclo final que vocês vão enfrentar aí, né? É o ciclo final que vai fechar aí com vocês. Então, dentro dessa realidade, tá? Viu, turma? Dentro dessa realidade aí, solzinho aqui batendo no rosto aqui, pegando a vitamina D, mas pelo menos para tampar um pouquinho aqui também, né? Que o sol, rosto é o que mais pega sol aqui nessa época. Então, dentro dessa realidade aqui, o que nós temos com vocês aí, ó? As transformações do espaço mundial. Terceiro ano, ó, lembra de uma coisa. Vocês estão numa fase de fechamento do ensino médio, encerrando o ciclo de 3 anos. É um triênio aí que se vence, tá? Que se conclui. Então, assim, independente de qualquer situação, não adianta ficar pensando que já passou. Pensa naquilo que ainda tem pela frente, tá? Há um tempo hábil para se ajustar, né?
o que você julga então ser necessário, né, a um tempo hábil, e aí isso vai facilitar muita coisa, porque nós temos aí hoje, né, muitos alunos que têm uma realidade muito diferente de vocês, né. Ontem, um aluno do terceiro ano me perguntou sobre isso, né, essa realidade, João, do Enem ser em maio, né, eu já corrigi, primeiro que o Enem não vai ser em maio, tá, fez-se uma consulta nas redes sociais para os alunos, né, responderem, tá? Não quer dizer que o governo bateu o pé e falou que vai ser sim em maio, não, tá? Então, assim, não vamos ficar sofrendo por antecipação. Tem gente que fala, não, tá bom ser em maio, outros, não precisa ser em maio, tem que ser em janeiro, outros, não, tem que ser numa data normal. Não vamos pensar nisso, não, porque não cabe, né? Assim, o nosso desejo pode ou não ser realizado. Então, acho que a preocupação que nós temos que ter é com o que a gente faz para se preparar, né? Isso é o mais importante, viu? E confiar, viu, gente? Confiar no que tem o trabalho do corpo docente do foco, né? Os professores, certo? Se tiver necessidade de compartilhar algumas angústias, né? Então, assim, estamos aí dentro dessa linha para poder ajudar, tá bom? Falo de Júlia, né? As duas Júlias aí, que já foram alunas minhas há um tempo atrás, né? Nos anos anteriores. Vinícius, João Pedro, tá? Mel e Lu, né? Então, desculpa se eu esqueci de alguém aqui agora, que não, pensei aqui meio que de imediato estavam nos dedos aqui, mas então recorram a gente, né? Recorram, sintam-se amparados, porque hoje, gente, tem alguns que adoram aula remota, alguns se adaptaram muito facilmente, outros nem tanto, tá? Então, quando eu falo disso, isso é muito pessoal. Não dá para eu ficar pensando assim, João, então quer dizer que a Enem sendo em maio quer dizer que eu estou dando uma. Estou dando um exemplo, tá? Eu estou falando que minha preparação não serve de nada. É complicado, não é? Vocês estão se preparando. Aí eu sei que tem aqueles que estão falando assim, João, mas as escolas públicas. Outro aluno me indagou isso ontem. Mas aí, e o que tem as escolas públicas? Ah, mas elas não têm aula remota igual a gente está tendo. Meu filho, minha filha. Ninguém pensou nisso antes da pandemia, não, né? No nível de ensino, né, no nível de qualidade que o ensino é ofertado no setor público, né? Seja estadual, seja municipal. A gente sabe que deixa muito a desejar. Infelizmente, não é o que a gente quer. Né? Eu comentei com alguns de vocês, não sei se vocês lembram, mas eu fui aluno de escola pública até hoje, o sexto ano, né? Antiga quinta série. Então, peguei uma fase boa de escola pública, ainda, né? Mas, infelizmente, a qualidade ela foi declinando, né? Até porque se a escola pública tivesse uma qualidade de ensino igual à escola particular, ninguém estava pagando mensalidade, né, gente? Convenhamos quanto a isso aí, tá? Então, assim, não quer dizer que a gente tem que fazer vista grossa para o pessoal do ensino público, não. Não é isso, não. Uma coisa é fato, é que o problema ele não é recente. É um problema crônico que é antigo, tá? É um problema bem mais antigo do que a gente imagina. Então, a gente pegando ali o final da primeira... o final do século XX, né? Década de 80, anos 90, o perfil do ensino ele começa a cair bastante, né? O perfil na qualidade do ensino e o perfil dos estudantes começa então a ser alterados por causa disso, tá? Mas não é um assunto nosso, mas é um assunto nosso ligado ao contexto da globalização, né? E aí a gente pega uma parte, por que que hoje existe isso? Eu estou começando um exemplo com a escola, porque vocês vivem esse ambiente, né? Então, quando eu pego aqui nos conteúdos norteadores do eixo central, que é o cenário da globalização e fragmentação, as transformações do espaço mundial. Então, vamos perceber. Vocês vão entender. As transformações econômicas do mundo contemporâneo. Uma das coisas que tem muito a ver com o que eu estou falando com vocês agora é isso. Por que que o setor público de ensino, ele diminuiu em qualidade, né? Por que que o governo deixou de investir mais em educação, né? Porque isso acaba sendo um reflexo, e preste atenção, terceiro ano, eu não estou falando que é a alternativa melhor ou pior alternativa. Eu só estou falando que é assim, tá? Não é opinião, é uma questão de informação, de conhecimento. Como se deu essa transformação no mundo contemporâneo? O exemplo é o setor de ensino. As escolas antes existiam e eram controladas pelo governo, né? Hoje não mais. O governo tenta sair um pouco desse cenário da educação.
Então, há uma redução da participação do Estado na economia, tá? Na segurança pública ainda se mantém, tá certo? Mas no setor de infraestrutura de energia, por exemplo, começa a surgir, né, uma redução da participação do Estado na energia. O Estado ele entra muito com a questão da privatização, né? Temos alguns setores energéticos privatizados, legal. Temos aí algumas rodovias, né, infraestrutura de transporte privatizadas, né? Então, essas transformações econômicas, elas têm a ver, gente, com o fim do modelo keynesiano, tá? Que foi comum no período pós-crise de 29 e se estendeu até o período da Guerra Fria, né? Até os anos 60, anos 70. Em alguns locais, como aqui no Brasil, isso, né, ficou nos anos 70, em outros foi até meados dos anos 80. Mas com o fim do modelo keynesiano, vem um outro modelo, que é um modelo chamado de neoliberalismo, né? Então, essas correntes de pensamento econômico, é importante que vocês tenham, né, conhecimento disso. O que é um liberalismo, né? O que foi o keynesianismo? E o que é, portanto, o neoliberalismo, tá? É importante ter conhecimento dessas informações aí, tá legal? Bom, a relação do comércio internacional, né? Ou seja, quando nós falamos do comércio internacional, eu estou falando sobre a Organização Mundial do Comércio, OMC, né? Antigo GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A OMC, né? Ela tem uma participação fundamental na economia de qualquer país integrado ao mundo globalizado, tá? Até mesmo aqueles que caminham na tangente desse mundo globalizado, como é o caso da Coreia do Norte, também tem um impacto da OMC lá com eles, né? Porque a OMC pode recusar, pode condenar ou pode indicar, né, o comércio com a Coreia do Norte em alguns momentos da história, né, da globalização no planeta, tá bom? Temos também essas novas relações de trabalho. Gente, vocês viram ontem na TV falando, né, sobre as manifestações dos Greve dos entregadores. Isso, Arthur, isso mesmo, amigo. Beleza, exatamente, os entregadores lá, né, dos aplicativos. E aí, assim, qual que é a formatação que a gente faz, né, dessas manifestações, dessa paralisação, dessa greve que eles fizeram ontem, 1º de julho, né? Então, eles reivindicam uma questão legítima. É legítimo? É legítimo, tá? É um direito deles, o serviço deles é muito procurado, então, assim, reivindicam salários melhores, condições de trabalho melhores, né? Tá tudo bem. Mas eu tenho uma questão que tem que ser levada em consideração, tá? Gente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o FGTS, ele foi criado aqui no Brasil em 66, se não me engano, no mês de março, tá? Só não lembro agora exatamente o dia. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né, que rege, né, o contrato entre o patrão e o empregado, né, o seu funcionário, foi da década de 40, 1941 ou 43, se não estiver errado aqui, durante o governo do Vargas, né? Então, por que surge a criação da CLT, por exemplo? Né? Porque uma grande parte da população começa, né, a reivindicar alguns direitos, começa a solicitar do governo, a exigir do governo algumas posturas, né, algumas mudanças de comportamento e tal. E o governo caminha nesse processo. Eu estou falando da década de 40, do século 20, quase 100 anos, mais precisamente 80 anos no passado aí, né? Então, nós temos, então, uma mudança nessas relações de trabalho. É fato que muitas conquistas foram obtidas, né? Só que hoje eu tenho uma realidade diferente. Tá? Eu não estou falando que há necessariamente que ter uma precarização do serviço, não. Não, não é isso. Eu só estou querendo dizer que a realidade hoje é diferente e precisa ser cuidadosamente estudada. Eu não posso, numa questão econômica, viu, gente? Quando eu falo eu não posso, eu falo na realidade econômica hoje do Brasil e, inclusive, principalmente do planeta, tá? Eu estou falando disso, né? Eu posso ou eu não posso na visão de João, não, tá? Isso na visão de planeta. Eu não posso hoje conceder, por exemplo,
para os entregadores de aplicativo exatamente os mesmos direitos trabalhistas, tá? Que, por exemplo, quem está regularmente contratado dentro de uma empresa, de uma instituição de ensino, tipo eu aqui no FOB, os professores, né, os funcionários, demais funcionários. Você trabalha numa empresa que produz tecido, você trabalha regularmente ali, né? Então você tem um contrato por tempo de trabalho. Então você fica 8 horas, né, por dia, 44 horas semanais, segundo, né, o que está estabelecido na CLT. Eu não vou considerar exceções aqui não, para eu exemplificar o que eu estou falando não, tá? E o motorista, entregador, né, dos aplicativos aí, né, eles hoje estão trabalhando para um aplicativo, pode ter dois, pode ter três que eles trabalham ao mesmo tempo, hoje está em um, amanhã está em outro. Então é muito flexível essa rotina. Então, assim, ele pode ter hoje 20 entregas, amanhã ele pode ter duas, né? Então, eu tenho que entender qual que é o justo e direito legítimo que eles podem, assim, ter condição de ter acesso. É justo terem melhores condições? É claro que sim. Mas as mesmas que a gente tem no trabalhador convencional, o modelo de trabalho é outro. A evolução das relações de trabalho avançou tanto que, né, a legislação trabalhista não conseguiu acompanhar essa velocidade. Há um tempo atrás, creio que vocês lembram que os motoristas de aplicativo, né, de Uber, foram pressionados, foram assim, como é que fala? Até agredidos. Confrontados pelos taxistas. Isso, obrigado, doutor. Isso, confrontados pelos taxistas. Hoje continua tendo motorista de aplicativo pelo Uber. Aí tem 99 Pop, tem Cabify. Aí vão surgindo os aplicativos aí. Mas isso não constava na CLT, não. Você trabalhar com a tecnologia, né, remota, você ter aquilo como relação sua de trabalho, né? Qual que é o princípio que eu tenho de um profissional que faz um trabalho home office, né? Eu não estou falando de situação atípica como nós, professores, não, tá? Eu estou falando daquele profissional que está na empresa, ele pode sim exercer esse trabalho dentro de casa, né? Qual que é a relação que eu vou estabelecer com ele? Porque o horário dele não vai ser um horário que o chefe vai estar lá fiscalizando, não. Ele não vai bater ponto para saber se ele entrou ou não entrou, não. Porque ele pode, né, registrar o ponto eletrônico no computador, pelo site da empresa, mas ele pode simplesmente não trabalhar, só registrou o ponto eletrônico. Igual alguns alunos me perguntaram, que muita gente começou a divulgar no WhatsApp, por exemplo, aquelas fotinhas, né? O aluno matando aula nos anos 90, anos 2000, até ano passado, 2019, né? Ele pulando o muro da escola, né? Isso é comum na escola pública. Não é o correto, mas infelizmente é o comum que a gente ouve e vê falar o tempo inteiro, né? Aluno pulando muro. E aí, agora, em 2020, o aluno matando aula. O que que é? Ele, né, fechando a câmera, fechando o microfone, e deixando lá, né, a tela escura e tal, só está registrado que ele está lá dentro, mas está fazendo qualquer outra coisa. Uma invasão escolar digital, né? Aí as pessoas perguntam, mas como é que a gente resolve isso? Vai, moçada, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, tá? Eu trabalho muito a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade. Cada um tem a sua, né? Talvez até redundante eu falar isso desse jeito, mas cada um tem a sua. Se o aluno, ele entende que não é interessante a aula, que ele acha que tem outra coisa melhor para fazer, e que ele chega, por exemplo, faltando 5 minutos, e de repente o professor não percebeu que ele entrou na aula, na sala virtual, né, na sala remota, aí o professor estava aqui e tal, a internet caiu. Uai, e eu, João, aqui, o que você faz, João? Mesmo que eu possa ter certeza, eu converso com ele depois, mas eu falo o seguinte, não, beleza, põe presença, não tem problema não, isso é de menos. A perda, ela não acontece porque o aluno recebeu uma falta. A perda acontece lá na frente com um custo muito mais alto. Então, como eu falei para vocês, fiquei até o sexto ano, quinta série na escola pública. Depois fui para a escola particular, bolsista, né? Precisava manter uma média de nota para conseguir garantir uma bolsa, que variava entre 80% e 100%, né? Consegui. Agora, e alguém fala assim, não, mas pai paga mensalidade, né? Não tem bolsa, mas é um dinheiro muito pequeno frente ao patrimônio que o pai tem. Ô, meu queridinho, minha queridinha, põe o joelho no chão,
as mãozinhas para o céu, agradece, Papai do Céu, porque você faz parte de uma minúscula exceção no país, tá? A grande maioria tem que labutar, tem que ralar para dar conta de pagar a mensalidade, para dar conta de manter o filho, né? Com toda a estrutura que precisa dentro de uma escola particular. Então, essa consciência que eu desperto nos meus sobrinhos, despertaria nos meus filhos, né? Futuros aí, eu faria isso. Agora, se ele não tem consciência disso, então, de que adianta? Quer dizer que é só fiscalizando, quer dizer que é só ficando em cima que o resultado aparece? Não. Hoje não. E vocês vão perceber que o mercado de trabalho, gente, ele vai comportando dessa maneira. Você precisa ter disciplina, tá? Você fala assim, João, mas eu não estou motivado, que não sei o que e tal. Eu falo que muitos de vocês não faltam motivação, falta disciplina. Então você vai se destacar. Se você é um estudante que trabalha, que estuda por conta própria, assim, por conta própria, assim, sem o pai estar cobrando, sem alguém estar apertando, sem a escola estar ligando, não estava presente na sala de aula e tal. Você é um estudante que conduz sua vida assim, então ótimo, você é responsável. Agora, quem não faz isso? Cabe João fazer um julgamento? João que entra, por exemplo, 2 horas aula por semana com vocês aqui na aula remota, e nós temos aí as 24 horas do dia, dos 7 dias da semana, que João não tem contato com vocês. Eu falo que eu exerço papel, gente, né, assim, algumas vezes acaba sendo de pai e de mãe. E não reclamo disso, não, faço com muito prazer. Mas a grande maioria de educador, de educar. Eu não penso em ficar sendo punitivo, eu penso em educar. E aí eu tenho que entender que essa relação nova do meio de trabalho, ela acontece dessa forma. Eu tenho que ter uma educação, uma disciplina, para poder ter em casa home office trabalhando. Se for necessário eu vestir dos pés à cabeça como eu visto para poder trabalhar, para eu entender que eu estou trabalhando, eu faço isso. No subconsciente isso tem um peso. Mas se não, eu posso estar aqui enrolado no meu conforto de casa, na coberta, né? Às vezes quando é o primeiro horário, 7 da manhã, tá aquele frio de rachar o coco, né? Rachar os ossos, aí você tá debaixo da coberta, embrulhado naquele conforto lá com o celularzinho, tipo, olhando. E é você quem define, né? Essas novas relações de trabalho, gente, elas caminham por esse lado. É o entregador dos aplicativos. É o home office, tá? É a relação que entra na chamada quarta revolução industrial. Os novos modelos de emprego. Tem um videozinho chamado Divergência, que mostra um pouquinho sobre essas mudanças. O divergente, vai convergente, sei lá. Espera aí que eu vou ver se eu acho ele aqui para vocês. Se eu achar, até mostro para vocês, então, para a gente entender. Se nós não evoluirmos, se nós não aprimorarmos nossos conhecimentos, não tivermos criatividade, nós estamos fadados, né, ao fracasso. Por quê? Muita gente no passado, talvez os pais de vocês, os avós de vocês, trabalhavam em locais em que eles falavam assim, que eu vou aposentar. Vocês que vão futuramente ingressar no mercado de trabalho, dificilmente vão aposentar no emprego que começaram. Então, a angústia da faculdade que você vai escolher, do curso que você vai decidir, não precisa ser maior do que deve, não, tá? Então, o seguinte, não precisa ser maior. Sabe por quê? Porque você pode fazer uma faculdade, né? Você pode fazer uma faculdade e, de repente, mudar de profissão. Tem algum problema? Não tem. Não tem, tá? Tô tentando ver se eu acho o videozinho aqui que fala, gente, um pouquinho, né? Sobre essas realidades que nós temos aí hoje. Mas eu não tô achando ele aqui no YouTube. Não sei se é convergente ou divergente, agora eu confundi, foi tudo. Se alguém souber aí, puder, por gentileza, tá? Me fala aí, me manda o link pelo zap, tá? Preferência no privado, que eu olho rapidinho aqui e posto para vocês, tá? Essas novas relações de trabalho vão ditar isso aí, né? E quando a gente fala de um contexto que tem, né? Que tem uma relação da globalização mais recente, né? Mais atual, é preciso mudar. É preciso mudar esse patamar, é preciso mudar esse perfil, né? Porque tem gente que ainda não concorda com isso e quer bater no movimento contrário à globalização. Então, tem aqueles que são anti-globalização. Tem, é fato, né? Toda ideia que você constrói, por maior que seja coerente, vai aparecer alguém que vai contestar aquilo.
É o movimento do contra, né? Tem globalização, mas ela tem mazela, tem pobreza, tem não sei o quê. Tem exploração, beleza. Então ela vai surgir de forma comum, contestando contrariamente isso aí, tá legal? Então aí, meninas e rapazes, o que nós temos então nessa parte aqui com vocês, tá? Essa primeira parte das transformações do espaço mundial. Só que aí eu preciso lembrá-los daquele seguinte contexto, né? O que muda no espaço? O espaço geográfico, lembra aquela matéria do primeiro ano, né? Que é um local que define as relações, né? De convivência das pessoas, é algo que é dinâmico, né? Montes Claros amanhã faz 163 anos. O espaço geográfico, que é o local nosso de vivência, onde nós estudamos, onde trabalhamos, onde divertimos, onde socializamos, né? Onde moramos. Montes Claros é o nosso espaço geográfico. O que são paisagens, o que são lugares, o que é o não lugar, né? É importante lembrar disso. Mas para a matéria do terceiro ano do PAIS, o mais importante, dentre os conceitos de paisagem, lugar, território e fronteira, rede, região, o mais importante tem a ver com território e fronteira, tá? O mais importante, não quer dizer que eu vou anular os outros, não, tá? O mais importante é território e fronteira, sabe por quê? Os governos, né, hoje, no mundo globalizado, eles estão, assim, mais abertos dentro de um contexto, tá? Global. Eles estão mais abertos, os governos no mundo globalizado. Então, eles têm que governar internamente, mas pensando mundialmente, tá? Eu falo de economias que caminham no modelo neoliberal, que foi o que o Brasil adotou nos anos 90. Junto naquela mesma época, próximo daquilo, veio a Argentina, o Chile, né? Uruguai, lá na América do Norte, o México, né? Então, foram adotando o modelo neoliberal. E dentro dessa linha de modelo neoliberal, eu começo a perceber que existe uma linha da globalização, da integração econômica dos países, da integração dos mercados, de suas economias, né? E, consequentemente, eu tenho ônus e tenho bônus, né? Exemplos bem rasos aqui para a gente entender, para a gente nos situarmos, né? O ônus que eu tenho da globalização, né? Eu tenho a precarização da mão de obra, né? Eu tenho a terceirização do serviço, que muita gente fala que isso baixou demais a qualidade do trabalho, né? Eu tenho o aumento da pobreza, eu tenho exclusão social, exclusão digital, né? Um exemplo é a aula remota. A escola pública não tem estrutura para oferecer aula remota que a escola particular tem. E mesmo que tivesse a escola pública a estrutura para oferecer aula remota da mesma forma que a escola particular, os alunos da escola pública não têm acesso às mesmas tecnologias que vocês têm, por exemplo. Então, sintam-se privilegiados. Aí o aluno às vezes fala assim, não, largo de lado, não estou preocupado, vou assistir aula não e tal, estou cansado. Tá vendo o que você está jogando fora? Tá? Privilégio. E é para poucos. Tá? É o ônus, né? O que é de bônus? O acesso à tecnologia. Eu tenho, né, o smartphone, eu tenho um iPhone, eu tenho uma tecnologia aqui que existe no Brasil da mesma forma que existe lá fora, né? Eu tenho essa forma de contato com vocês que não é brasileira, mas é de outro país. Eu tenho um computador que não é inventado aqui no Brasil. Eu tenho uma internet que não foi inventada aqui no Brasil, né? Eu tenho um modelo de tecnologia que não é nosso, mas que é aplicado aqui, porque nós abrimos nossas economias, então tem acesso a isso. Só que é para poucos, não são para todos, né? Então eu tenho um bônus disso aí, tá? Eu tenho um bônus de ampliação dos laços culturais. Eu estou aqui, ó, conversando com vocês, mas eu posso conversar. E vocês lembram, né, do nosso amigo italiano, né, nosso querido Emanuele, né? Emanuele, que quando estava aqui, voltou lá para a Europa, né? Integrou mais facilmente. Então, no passado existia intercâmbio? Claro que existia, mas não era tão comum quanto se vê hoje, tá? Hoje é muito fácil vocês viajarem, por exemplo, talvez até já viajaram, né, no primeiro ano, por exemplo, é muito comum. Tá, alguém viajou lá para Disney, vou lá não sei para onde, entendeu? Fora do país é muito mais acessível hoje. Comparado a um contexto financeiro, é mais acessível, né? Não estou falando que é popularizado, não, gente, é diferente, tá? É mais acessível que no passado. Comparado à evolução dos transportes, é mais acessível, né? Ou seja, a velocidade das informações acompanha a velocidade dos movimentos.
eu desloco facilmente para qualquer canto do planeta. E aí, com isso, surge o efeito colateral disso também. Então, os ciclos econômicos de progressão e desenvolvimento humano, eles acompanham novas tecnologias de mobilidade, a começar por tração animal, depois começa com talassomobilidades, depois vem ferrovias, automóveis, aviões e aí espaçonaves. Sim, nesse caminho mesmo, Arthur. Hoje a gente fala muito sobre, né, o que o futuro nos reserva. Gente, o que o futuro nos reserva, né? Por exemplo, viagem por espaço. Daqui a um dia você pode fazer viagem turística por espaço. Daqui a uns dias, entre aspas, né? Então já vem sendo implementado esse novo modelo de mobilidade, né? Curiosamente, eu lembrando, né, eu adoro, sempre falo isso quando eu entro nessa matéria com o terceiro ano, né? O filme De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, eles estão em 1985, eles vão para 2015, gente, outubro de 2015. Quando chega, quem, assim, gosta, né, o De Volta para o Futuro é o 2, né, da trilogia é o segundo filme. Então, né, o Emmett Brown com o McFly lá, chegam em 2015 lá em Rio Valley. Os carros, né, voando, né, tipo aquela história do DeLorean e tal. Um contexto que em alguns pontos, realmente confirmou o que a gente vive hoje, né? Mas outros que realmente ainda está um pouco longe para ser alcançado, tá? O comportamento da população, ele acompanha a evolução da tecnologia, sim, viu, Arthur? Seja na questão da informática, seja na questão do transporte, tá? Esse modelo de mobilidade. E eu vou mais longe com vocês, tá? E isso, inclusive, trouxe o efeito colateral, como eu estava dizendo, que é o quê? A facilidade de propagação desse vírus, né? Gente, só que eu quero fazer um rápido parênteses para vocês aqui, tá? Porque vocês estão no terceiro ano, então a matéria SUS não é a matéria do terceiro ano, é a matéria do ensino médio, tá? Então vamos lá. Tem um filme, e esse filme eu vi foi no Telecine. Ontem eu falei com a turma de terceiro ano, eles foram olhar para mim, não tem Netflix, tá? Eu acho que no YouTube você consegue assistir, né, pagando ali, né? Acho que 7 e pouco, 9 e pouco, se eu não estiver errado. Chama-se Contágio. Talvez eu já tenha falado isso outra vez. O filme chama-se Contágio, é um filme de 2015. 2015, tem 5 anos. Por que eu estou falando desse filme? Porque ele está mostrando, ele mostrou, tá? É uma curiosidade para vocês assistirem durante as férias, tá? Ele mostra no filme lá aquilo que a gente está vivendo hoje. É difícil eu lembrar de alguma parte do filme que não tem relação com o que a gente está vivendo, tá? Talvez na velocidade com que as coisas acontecem, porque no caso da ficção, né, um negócio tem que ser acelerado para dar movimento, né, na história. Mas aquele filme está escrevendo exatamente o que a gente está vivendo hoje. Eu não estou lembrando de uma parte que acontece no filme que não acontece aqui hoje. Ah, alguém, como é que eu falo? Alguém teve uma bola de cristal, né? O oráculo que foi falar sobre realmente o que ia acontecer 5 anos no futuro. Não é por esse lado, não, gente. Não é por esse lado, não. É porque isso é algo que é previsível, né? Essa situação das pandemias. E aí, Arthur, eu costumo falar o seguinte, meu amigo, que no capitalismo, né, na evolução tecnológica, na evolução da relação interpessoal, eu não falo que nós temos ciclos, não, porque o ciclo dá a sensação de que você está indo e voltando no mesmo lugar. É comum a gente falar muitas vezes assim, só que quando eu conscientemente, né, estou expondo isso no raciocínio, estou É pensando uma mesmo. ressonância, então. É, talvez uma ressonância. Eu costumo falar mais uma linha de uma espécie de uma senoide, né? Numa ondulatória aí, né? Então é como se eu dissesse assim, ó, não sei, deixa eu ver como é que vocês estão me enxergando aqui, peraí. Então é como se eu dissesse assim, ó, eu tenho, né, a parte de ascensão e a parte de declínio. Ascensão e declínio, né? A gente lembra do contexto da gripe espanhola, né? Então, há praticamente 100 anos atrás. Então, eu lembro o contexto do que foi o capitalismo comercial, né? Capitalismo comercial, ó, acabou o feudalismo, entra o capitalismo comercial, tem alta, daqui a pouco ele declina. Ou seja, começa a mostrar fragilidades. Aí daqui a pouco vem o industrial, sobe, declina. Vem o financeiro, o monopolista, né? Ele tem ascensão. Aí tem as alterações do capitalismo financeiro monopolista, né? Que é o modelo que marca o fim do modelo keynesiano, a entrada do modelo mais neoliberal em grande parte dos países, por favor, tá? Em grande parte dos países.
a linha da globalização com o neoliberalismo e agora os movimentos anti-globalização. Quer ver um exemplo forte do movimento anti-globalização? O Brexit. Então o Reino Unido fala que sai. Fala não, né? Já sacramentou sua saída ali. Ok? Então, assim, o que vai acontecer daí para frente? Lembrando que, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha é composto por 4, né, territórios, 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales, dentro de uma ilha, né, e Irlanda. João, Um lado, a questão do sim. Brexit não seria assim, você disse globalização, no sentido de progresso para unificação política ou econômica, ou as duas coisas? Peraí, volta aí que eu não entendi direito o que você me perguntou. Deixa eu colocar outro. Quando você fala em globalização, você está falando em progresso, a unificação do globo, uma conjuntura econômica ou política, ou as duas coisas? As duas, Arthur? As duas? Entendi. Então eu sou contra a globalização, se for desse jeito. Não, eu vou não te falar quero por quê. Unificação política, eu só quero unificação econômica, tá bom para mim. Então, se você me perguntar sobre a opinião, eu também concordo com você. A minha opinião também converge com a sua. Mas por que eu estou descrevendo os dois aqui? Para você ter uma ideia. Rapidinho. Arthur, a globalização ela começa com o nome assim nos anos 90, mas ela, depois da Segunda Guerra Mundial, ela caminha com esse molde. Vou te falar por quê. Porque, Arthur, como que a Europa se reestrutura pós-Segunda Guerra Mundial? A criação do bloco que futuramente daria origem à União Europeia. Então foi o Benelux, depois veio a CECA, né, Europa dos 3, Europa dos 6. Depois veio o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, que foi formando a Europa dos 9, 12, 15, até chegando nos 27, 28 países ali. Tirando o Reino Unido agora, então 27. A globalização já existia naquele processo, porque era uma unificação econômica. Só que aí, Arthur, veja aqui uma coisa. Quem eram os países do Benelux? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Quem era a Europa dos 6? Além de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, nós tínhamos a Alemanha, a França e a Itália. Isso. Eram inimigas na Segunda Guerra Mundial. Veja bem, esses dois aí, a Alemanha e a Itália e França, eram inimigas na Segunda Guerra Mundial. Peraí, vamos pegar esses dois, vamos colocar aqui dentro aqui juntos? Economicamente, nós vamos amarrá-los aí, para evitar que eles briguem. Para evitar que eles briguem, nós amarramos economicamente. As coisas começaram a caminhar. E a tendência hoje, para você ter uma ideia, eu não tenho um parlamento europeu, né? Eu não tenho estrutura que vem sendo montada politicamente da União Europeia. Então, ou seja, eu tenho uma unificação econômica ali, que começou. E faz-se também uma unificação política, né? Nesse processo. Então, a União Europeia caminhou para esse molde. Aí, Arthur, eu tenho um detalhe. Eu tenho a Europa Ocidental, que caminhou nos moldes da União Europeia que eu enxergo hoje, né? E eu tenho a Europa Oriental, que ficou, né, carregada, entre aspas, ao longo do segunda metade do século XX, pelo socialismo soviético, né? Os 15 países da ex-União Soviética. Então tem uma desigualdade que começa a ficar explícita economicamente. O que acontece então, Arthur? Veja bem, a Guerra Fria acabou, né? 89, o Muro de Berlim cai. Se vocês lembram da história, em 91, o que acontece? A União Soviética se separa. Então, tá bom, gente. Vamos acabar com esse negócio aqui. Acabou o socialismo. Tá. A Guerra Fria acabou. Arthur, eu só vou por enquanto, eu vou continuar, mas assim, como você me fez uma pergunta aqui, é muito pertinente, eu adoro. E, gente, por favor, pessoal, eu tenho 30 alunos na sala, não é só João e Arthur que tá conversando, não. Participem também, viu? Participem também, não é só o João e Arthur, não. Falem também. Mas então, Arthur, eu só vou pedir uma resposta somente isso aqui, depois você justifica se você quiser. Hoje, 2020, 2 de julho de 2020, Arthur, você acha, é um achismo mesmo, tá? Que hoje eu tenho ainda Guerra Fria ou ela já acabou? Tem Guerra Fria? Sim ou não? Eu só quero um sim ou não por enquanto, para eu sequenciar meu raciocínio, depois você pode falar.
Tem Guerra Fria hoje, sim ou não? Se não souber também, não tiver uma ideia formada, pode também falar, viu? Não refletir sobre isso não, João. Sim, sim. Eu vi Tá agora bom. que meu microfone estava desligado, desculpa aí. Não, Estava então tá bom. respondendo Então, aqui. tem, beleza. Agora, deixa eu só complementar para alguns aqui, então. Gente, ainda hoje existe a Guerra Fria. Só que aquele embate ideológico, socialismo e capitalismo, não tem mais, não. O socialismo, puf, acabou, fragilizou, né? É ameaça? Não. Não é ameaça para o capitalismo, não. Hoje vamos ver a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem um modelo socialista que é ditatorial, fechado. Alguém ousa falar que um país vai conseguir se projetar economicamente para o planeta sendo ditador? Não, gente, não tem mais vezes, não. Encontrei. Oh, meu Deus, meu comando de voz do smartphone aqui. Então, assim, não tem mais vezes, não. Tá? Então, o socialismo não é aquela ameaça. E outra coisa, mas e a China? Tudo bem, a China, politicamente, ela é socialista, mas economicamente ela é capitalista. A China não abandona o contexto econômico que o capitalismo oferta, não. Tá? Então, o que aconteceu? Desmontou o socialismo no leste europeu. Eu tenho, então, assim, a Rússia, que ficou ali, então, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Vamos criar, então, uma estrutura chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. O que é isso? É um bloco. É um bloco que vai, assim, um bloco econômico que vai dar um suporte, né, econômico e, se necessário, militar também para os países da ex-União Soviética. Mas, politicamente, eles ficariam à vontade para conduzir o processo que decidirem, né? Não é um assunto agora, não, desculpa, tá, gente? Não é um assunto agora, não, mas só um curto parênteses. Ficariam livres até certa forma, entre aspas, né? Por quê? A Rússia, quando sai da União Soviética, né, quando desmonta, ela passa a integrar o G8. Só que com um probleminha na questão da Crimeia, ela foi expulsa do G8, que era, muitos chamam de G7 mais Rússia. Então hoje é só o G7, certo? A Rússia invade o território da Crimeia. E todo mundo, a comunidade europeia, né, repudia. Norte-americanos repudiam, né? Não vou entrar nesse detalhe agora para vocês, eu só estou contextualizando, tá? Então, a SEI, Comunidade de Estados Independentes, ponto. Começou a criar uma aliança, né, econômica com os países da ex-União Soviética. Mas exemplo de uns 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, eles pediram, União Europeia, bateu lá na porta, e aí? Tem vaga para mim aí? A União Europeia, não, claro, pode vir, vem para cá. Então eles ingressaram na União Europeia. Os que não foram do lado da União Europeia foram do lado da Rússia. Só que no leste europeu, né, eu tenho a faixa ali que também marca a Rússia, mas eu tenho ali grudada na Europa a Ásia, que tem um socialista muito forte, que é a China. Então, eu tenho a China, eu tenho a Rússia. Então, eu tenho o lado leste da Euroásia, né, que vem criando um amplo campo de influência econômica ali. Insisto, não é falando do socialismo, mas sim econômico. Por outro lado, a Europa Ocidental, na referência maior da União Europeia, está fazendo o quê? Expandindo sua influência econômica lá também. Então, hoje é um embate econômico. Hoje é um embate econômico, mas sim com alianças políticas que vão fortalecer um dos lados. Então, hoje a guerra não é capitalismo e socialismo, a guerra é comercial. Né? A guerra é comercial. É Xiaomi com Apple, por exemplo. Né? Ou seja, China com Estados Unidos. Tá? Arthur, e aí, amigo? Quer justificar? Quer acrescentar? Eu iria acrescentar algo mais. Para a futura nova Guerra Fria que virá, não duvide. Tem uma corrente política, eu já falei disso para você, sobre a corrente libertária, os economistas da escola austríaca, eles vêm ganhando muita força, muito movimento, muito engajamento político ultimamente, e uma hora ou outra, alguém vai empreender o suficiente, vai ficar tão grande no mercado, que vai começar a criar estados independentes daqueles que são oficiais, os nacionais. Aí vai surgir um novo tipo de guerra fria entre estados que são oficiais, que têm monopólio da violência, que são coercitivos, e estados que não são
obrigatórios, eles são facultativos, são estados de liberdade e de ação humana. Eles têm suas próprias leis, suas próprias legislações, seus próprios valores e tudo mais. Isso varia de acordo com quem é o proprietário daquela terra. E sim, seria uma propriedade. É muito parecido com o feudalismo, só que sim aquela putaria que era o medievo. Mas sim com as maravilhas do capitalismo, todas as riquezas que temos hoje em dia e ainda mais. Perfeito, bacana. Eu vou acrescentar, né, assim, é um papo que a gente vai, assim, criando vertentes para a gente argumentar, viu, pessoal? E vocês, assim, com essas aulas, eu acho que vocês conseguem construir muitos argumentos para temas da prova do Enem, né? Temas da prova do Enem, da redação, principalmente, né? Porque, Arthur, um exemplo, né? A gente fala muito da Europa, e sobre aqueles conflitos mais da atualidade, a gente vai falar sobre isso em alguns outros contextos, vocês já devem ter visto também em na outra geografia, eu posso revisar com vocês em um certo momento, quando eu percebo que a Espanha, o que eu tenho? Eu tenho a região da Catalunha, né, a questão basca, né? Se eu for considerar a Europa como um todo, eu tenho alguns movimentos, e curiosamente, gente, mais uma vez, eu sempre falo com os meninos que, assim, gente, as contribuições que vocês me dão, tá? Vocês, quando eu falo meus alunos, de forma geral, assim, são muito produtivas, tá? E é assim que a gente constrói um pensamento, tá? Curiosamente, no pós-guerra, pós-segunda guerra, pós-guerra fica meio assim, vago, né? Pós-segunda guerra, a Alemanha, né, teve seu regime nazista derrubado, né? Mas no pós-segunda guerra, quando Inglaterra, França e Estados Unidos estão lá reconstruindo a Alemanha Ocidental, né? Eles precisavam contar com o apoio de gente de fora, porque não tinha alemães suficientes para reconstruir a Europa, a Alemanha, perdão. O que eles fizeram? Eles colocaram lá dentro da Alemanha, sabe quem, gente? Turcos. A maioria dos estrangeiros, ou melhor, a maioria não, perdão, mas um pouco mais de 40%, 40, 30, em torno de 40% de estrangeiros que hoje vivem na Alemanha, sabiam? São turcos. Naquela época, anos 70, ninguém falava de terrorismo como a gente fala hoje, né? Mas eu insisto, todo terrorista, perdão, todo muçulmano é terrorista, gente? Não, não é. Mas vocês sabiam de uma coisa? Que a gente rotula assim. É o preconceito que nós construímos, né? Porque alguém vendeu uma imagem pra gente, tá? O terrorismo, ele faz parte de uma realidade. Mas aí eu chego lá na Turquia, não, na Alemanha, e vejo muito estrangeiro de origem turca. Até hoje os pais, né, trabalham isso nas filhas para que elas não se envolvam com turcos, porque o modelo, né, de família, de sociedade que a Turquia tem é um modelo assim que acaba subjugando a mulher. Não é esse modelo do que o mundo ocidental mostra, não. Viu, gente? Então o pai fala assim, não, minha filha, é perigoso, é complicado, tá? Hoje ele tá bonzinho com você, mas amanhã ele pode se voltar contra você e vai querer levar você para a Turquia, vai mandar em você e vai fazer de sua vida um inferno. Não é? É um choque de culturas, tá? É um choque de culturas. Então, dentro dessa situação, o que acontece? Hoje eles sofrem muita retaliação por conta da questão terrorista. Mas foram os turcos que ajudaram a reconstruir a Alemanha no período pós-Segunda Guerra Mundial, ao longo da Guerra Fria, né? Vejam como é que as coisas se organizam aí na Europa. Gente, eu tenho os conflitos na região lá de Flandres, né? Conflitos não, questões separatistas, desculpa, né? Eu tenho o mundo todo criando esses nichos, como o Arthur falou. E aí, Arthur, não sei se você viu, até creio que sim, né? Pelo que você estuda, conhece e comenta aí também, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, né? Eu creio que assim que amenizar essa situação da pandemia, começa a surgir alguns movimentos separatistas também lá no Reino Unido. A Escócia já falou, acho que em 2015 ou 2016 a Escócia fez um plebiscito, né, para falar se os escoceses eram a favor ou saída, era a favor ou não, né, da manutenção da dependência lá do Reino Unido, né, no sistema lá que o Reino Unido tem de integração desses 4 territórios ali. A pequena maioria votou a favor da manutenção. Vamos continuar amarrado ao Reino Unido, sim. A Inglaterra, sim. Tá? A pequena maioria. Hoje, muitos escoceses, até no plebiscito lá, né, que o David Cameron propôs, até naquele plebiscito,
A maioria dos escoceses, a grande maioria, queria que não saísse da União Europeia, certo? Mas o que ganhou? O que a pequena maioria ganhou? Onde ganhou? Foi na Inglaterra, né? A população absoluta é maior, então ganharam mais lá. Então pode ser sim que os escoceses vão começar a falar sobre separatismo também, né? Que é outro exemplo mais clássico, gente, quando a gente pega a região da Iugoslávia, né? A Iugoslávia, tem historiador que fala, e eu não discordo não, tá? Que a Iugoslávia foi o exemplo mais bem sucedido do socialismo no planeta. Porque a Iugoslávia, né, ela tem um grupo, uma divisão étnica muito diferente, mas ela era unida né, pela proposta que um general lá, né, que o marechal lá, que era o Joseph Broz Tito, né, que era o marechal Tito, que ficou lá de 53 até o ano de sua morte, que foi em 1980. Então, o Tito conseguiu manter Tito consegue manter a unificação da Iugoslávia, né, por quase 50 anos. Ou melhor, 50 não, né? É, por quase 30 anos aí, né? 27 anos para ser mais preciso. E aí depois começam os movimentos separatistas, né? Então, Sérvia, Albânia, Macedônia, Bósnia, né? Croácia, né? Então começa a surgir essa separação. E o que Arthur bem contou, vai criando esse núcleo, né, de situações. Então você vai ter um estado mais assim, um mais autoritário, outro mais democrático. E ainda assim, nessa semana, a China, né, aprovou uma lei lá que concede a ela uma ação maior, mais incisiva dentro de Hong Kong, né, que é um território que até 97 estava sob o controle da Inglaterra, né, e o mundo inteiro condenou a postura que a China teve. Né? Então, China, não é por aí não. Você está abusando da paciência, né? E eu vou mais longe, então. O que é que eu olho, como eu olho a Europa hoje e enxergo, tá? A Europa ocidental e oriental, naquele embate econômico. A União Europeia caminhando, tá? Para um lado que vai gerar uma unificação política. Bom ou ruim? Opinião, como Arthur também opinou, eu falo que não é interessante não, tá? Mas é o que a gente vê, o caminho, né, sendo alinhado. Quer ver exemplo? O Mercosul. E o que é o Mercosul, gente? O Mercosul hoje é um bloco que vem buscando ampliar seus laços de aproximação. Quer ver um exemplo? A padronização das placas hoje aqui no Brasil, dos automóveis, o padrão Mercosul, né? Eu tenho maior possibilidade de combinações, mas eu tenho uma tentativa, e isso, vou falar para vocês uma coisa, essas placas que vocês estão vendo agora, do ano passado para agora aqui nos carros, as placas mais novas, né, com fundo branco, sem nome de cidade e estado, apenas o nome do país, tá? Elas já tinham sido aprovadas, né, para ser implementadas em 2015, em 5 anos, né, em torno de atraso. Questões econômicas, em situações aí, de acordos, não permitiram que acontecesse. Agora começa a aparecer. E qual que é a proposta disso? Num futuro, quando, João? Eu não sei. Alguns já falam em 2025, eu acho pouco provável, tá? No futuro eu vou ter o sistema de trânsito, o departamento de trânsito aqui no Brasil, e dos países que estão dentro do Mercosul, integrados, para evitar esse problema de roubo. O cara roubou um carro aqui, puf, levou lá para o Paraguai, você tem dificuldade do tamanho do Himalaia para você resgatar, tá? Para você recuperar nos moldes legais, tá? E aí o que acontece? Na linha contrária à globalização também, como foi exemplificado o Brexit, nós temos a Argentina. Então a Argentina, ó, daqui para frente, agora foi em abril desse ano, toca o barco aí, Brasil, daqui para frente. Eu não vou interferir nas decisões, eu não faço mais parte disso. Os acordos anteriores a gente está junto, mas daqui para frente eu não entro mais não. A Argentina recuou. Sabe por que isso aconteceu? Porque ano passado, em 2019, em outubro de 2019, o governo federal, caminhando nessa linha mais de abertura econômica, menor interferência do Estado, né? Esse modelo mais neoliberal. Ah, João, mas o Maurício Macri é assim também. Ele fala que né? Mas Maurício Macri, volta e ele está emperrando as negociações do Mercosul. E o Brasil tem sempre que recuar, tá? Então há uma controvérsia nessa situação. Ele é neoliberal, mas ele não quer fazer o que o Mercosul alinha para fazer.
né? O que o neoliberalismo aponta. Então aí você pensa numa coisa, poxa, velho, a Argentina, que é o principal parceiro comercial meu, que não quer caminhar na mesma linha de pensamento econômico que eu estou caminhando. Ano passado, gente, o governo federal falou o seguinte, a Argentina, repense seus conceitos, reveja sua postura, porque senão ou você sai ou eu saio. Aí teve gente que começou a lamentar, nossa, tá vendo que o governo, não sei o que e tal, fez a Argentina sair do bloco. Ai, gente, é o que eu falei para vocês agora há pouco. É uma comparação que se faz aqui muito distante da dimensão do que a realidade que eu vou dizer. É o que eu falo aqui para vocês. Eu tenho 30 alunos na sala. Eu estou fazendo o máximo que eu posso com as minhas condições. Se tem um aluno prestando atenção, se tem 15 alunos, se tem um que não está prestando atenção, o que eu posso fazer? Eu vou sofrer por isso? Não vou sofrer. O problema, é o que eu falo, né? A partir daí o problema não é meu mais, não. O problema é de quem não está nem um pouco importando com o que ele precisa aprender, né? Então essa é a questão que a gente tem que trabalhar na sociedade. Então a gente, você quer sair, Argentina, tudo bem, olha. Lá na frente a gente vai entender qual que é o melhor, quem tomou o melhor, quem adotou o melhor caminho, né? A gente vai entender. Ou seja, se a gente não quer sair, beleza. Aí o Brasil vai caminhando aqui para frente, né? O Brasil vai caminhando. Dá certo? O Brasil, ó, puxa lá, Paraguai vem para cá. Paraguai já tá chegado nosso, né? Xexé, né? Chegas, como digam alguns aí. Chegado nosso, desde a construção de Itaipu, né? Tem algumas instabilidades, tem. Mas como é que é o nome do presidente do Paraguai? É o Abdo Benítez, né? Ele tem uma linha bem alinhada, bem, né? Certa com a linha do governo atual. Gente, de volta numa coisa, alguns falam assim para mim assim, olha onde eu estou ampliando o leque da globalização para vocês, tá? Porque se vocês me falarem assim, João, quer ver? Esses 4 tópicos aqui, tá? Eu vou continuar o que eu estou falando, não vou mudar meu raciocínio, não. Esses 4 tópicos aqui, o que mais cai na prova da terceira etapa do PAS, tá? E de outros vestibulares seriados? Gente, mais da metade das questões, tá? Mais da metade das questões tá aqui, ó, no tópico 2, tá? Mais da metade das questões, especificamente para o terceiro ano, tá? Provas que colocam de faculdades particulares, né? Às vezes coloca 2, 3, 5, 7 questões de humanas, né? Humanas, não apenas geografia, humanas. O que mais elas trabalham, tá? No molde da geografia minha aqui para vocês, tá? Esse assunto, globalização, e outro que são as questões ambientais, tá? As questões ambientais. Então, assim, aí já não tem essa matéria de questões ambientais na prova do terceiro ano do PAS, nesse conteúdo programático, que é do ano passado. Entendem? Então, é um assunto amplamente cobrado. É um assunto amplamente explorado. Então, vamos lá. Eu tenho, então, né, essa relação hoje, 2020, o governo mais neoliberal, né, tem alguns governos que se alinham com o nosso governo, outros que são contrários, né, o exemplo é a Venezuela, né, depois da morte do Chávez, chega o Maduro, e depois de uma turbulenta manutenção no poder do Nicolás Maduro, né, o presidente considerado interino, né, o Juan Guaidó, então ele passa a ser reconhecido por algumas nações. Como exemplo, 3, Estados Unidos reconhece o Guaidó. Brasil reconhece o Guaidó. Israel reconhece o Guaidó. Não reconhece o Maduro. Porque consideram que Maduro se mantém no poder de uma forma ilegítima. Veja bem. Mas ainda assim, o que aconteceu com essa crise inflacionária, crise econômica na Venezuela? Né? Ajuda humanitária. O Brasil pegou, fez o que pôde, colocou o exército lá na fronteira, né, perto ali da cidade de Pacaraima, né, fronteira com a Venezuela, e colocou os caminhões carregados de mantimentos lá e falou o seguinte, olha, Venezuela, estou querendo levar comida pro povo, pode? A Venezuela não. Vocês acham que o governo desrespeitou o conceito de território e territorialidade da Venezuela? Não. Por mais que eu não reconheço o Maduro como presidente, mas eu não vou desrespeitar isso. É algo que tem que ser sagrado. Só que tem gente que, infelizmente, não entende muito bem esse lado, né? Eu vou comparar para vocês daqui a pouquinho, vocês vão entender. Então, a história é que o governo venezuelano cozinhou, entre aspas, né, por alguns dias,
a comitiva do exército brasileiro para levar mantimentos lá para a Venezuela, né? Aí depois eles liberaram, eles foram lá e levaram os mantimentos para o pessoal lá, que estava sofrendo com abastecimento, com a crise alimentar ali, né? Então, assim, em contrapartida, né, é a pedra no sapato do Mercosul. Portanto, a Venezuela foi expulsa, foi suspensa do bloco, né? É a pedra no sapato para os Estados Unidos, né? Então a gente fala assim, geopolítica, economia à parte, mais ou menos assim. Sabe por quê? Até pouco tempo, a Venezuela, quando era vivo o Chávez, né? A Venezuela era a principal fornecedora de petróleo para os Estados Unidos. Tipo, os presidentes estadunidenses, eles não iam com a cara do Chávez naquela época, né? Então, um era contra o outro politicamente, mas economicamente eu precisava, era o petróleo. Até que um belo dia os Estados Unidos descobrem reserva de gás de xisto, né? Mesmo com um custo maior de exploração, tá? Mesmo com um processo mais complicado de, né, implementação da estrutura para tirar o gás do xisto, então eles vão caminhando para reduzir e zerar as compras de petróleo oriundas da Venezuela, tá bom? É um exemplo. A Rússia é amiguinha da Europa Ocidental, a Rússia é amiguinha da União Europeia? Não. Mas a Rússia fornece principalmente gás, né? Tem petróleo também, mas principalmente gás para os países da União Europeia. Então, a União Europeia precisa economicamente da Rússia e a Rússia precisa economicamente da União Europeia. Mas, já politicamente falando, cada um quer garantir o seu território com o maior campo de influência possível. Vocês entendem? Então, gente, não é embate socialismo e capitalismo mais não, tá? Um problema entra ali na questão econômica, entendem? Se eu perguntar para vocês assim hoje, qual é a mais tensa zona de conflito entre dois territórios existentes hoje no planeta? A mais tensa zona de conflito, Israel e né? Palestina. Pois é, Arthur, é uma situação complicadíssima, sim, Israel e Palestina. Mas aí, meu querido, eu ouso ainda te falar que isso ainda é pouco. Se compararmos, Sério? é, você vai entender, se compararmos, Arthur, ao problema que nós temos, a tensão que se produz, sabe onde? No paralelo 38 da fronteira das duas Coreias. Sério mesmo? A gente fica sabendo pouco desses assuntos, né? Pois é, assim, vou ilustrar aqui para você o seguinte, Arthur, para vocês, né, meninos? E assim, só que é o seguinte, né? Se eu falo assim, ó, é claro que eu posso, né, elucidar muitos pontos para falar da fronteira da Coreia, né, das duas Coreias, e posso também elucidar muitos pontos sobre Israel e Palestina, tá? Deixa eu só posicionar uma coisa que eu não consegui achar o vídeo para mostrar a vocês, não, mas então eu só vou tentar posicionar uma coisa aqui para ficar fácil. Nem todos vão ter em mãos aí um Atlas, né? Então, deixa eu só pegar a imagem da Ásia para falar o que eu vou mostrar a vocês aqui. Imagem Ásia Política. Talvez esse mapa aqui fique melhor. Acho que aqui sim, deixa eu ver. Eita, nós. Cadê o trem? Não. João, Oi, meu bem. eu achei um vídeo aqui que chama A Quarta Revolução em um Futuro Convergente. Será que é esse? Manda, meu anjo, esse link para mim aqui no Zap, que eu dou uma olhadinha aqui para ver se é ele. Ele tem poucos minutos, são 3, 4 minutinhos? Como é que é? São 7 minutos. Talvez seja esse mesmo. Manda aí para mim, por gentileza. Vou te mandar aí. Tá, obrigado. Tô tentando achar um mapa com resolução maior, mas tá difícil aqui. Vamos ver se aparece aqui. Pera que vai lá. Ô, gente, deixa eu ver se eu... Pera aí. Acho que eu vou fazer o seguinte, até para facilitar para nós todos aqui. Novo. Opa. Pera aí que vai, gente. Aguenta um pouquinho. Toma água, dá uma respirada. Massageia os neurônios aí. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar essa imagem aqui.
Tá. Achei aqui. Deixa eu só completar uma outra aqui agora. Já achei da Ásia. Vou procurar aqui, Europa. Copiar a imagem. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Baixa aí para mim. Quebra o meu galho, por favor, né? Google. Ah, tá. Aqui. Deixa eu só olhar aqui, gente, se o vídeo condiz com o que eu estou pensando aqui mesmo. Gráfico vendido. Isso mesmo, Mari. Ótimo. Muito, 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 muito obrigado mesmo, tá? Eu vou fazer a pausa aqui, esse mesmo, Mari. Brigadão mesmo. Deixa eu pausar essa apresentação aqui. Da telinha nossa, né? Para a gente começar a falar. Apresentação aqui. E vou mostrar a imagem. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Gente, ele é muito interessante, tá? Ele é muito interessante. Olha aqui. Então, entrando nessa parte que eu tenho, então, da Ásia, né? Primeiro a Ásia aqui, tá? Então, nós temos, né? A região do Vietnã. Deixa eu só ampliar essa imagem aqui para mim, para vocês. Então, não é essa aqui, não. Eu quero um F5. Estou considerando que vocês estão vendo minha tela inteira, viu, meninos e meninas? Ó, então, o que eu tenho aqui, então, né? Aqui. As ilhas coreanas aqui, né? A península coreana, né? As ilhas não, né? A ilha coreana, a península coreana aqui, né? Oh, meu Deus do céu, que ilha, animal. Península. Eu podia falar da ilha japonesa e pensei em outra coisa. A península coreana, né? Tem aqui ao lado, né? A China. Então, Arthur, veja o que acontece aqui nessa situação. A China, né? Apoiando os norte-coreanos, né? E a faixa sul sendo apoiada pelos Estados Unidos, apoiada pelo Japão, apoiada pela Inglaterra, né? Então, os países, né, que integram, inclusive a OTAN, né, são apoiadores da Coreia do Sul. O fato é que é o seguinte, o que eu tenho aqui, Arthur? Um regime ditatorial fechado, né, muito rigoroso, e aqui um regime mais aberto, né? A Coreia do Sul é um exemplo, né, de país que se desenvolve pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Coreia do Sul é um país que teve o apoio dos Estados Unidos para crescer. Houve um plano econômico, não sei se vocês lembram da matéria de história, chamado de Plano Colombo, tá? Que foi um plano de ajuda para as economias asiáticas não receberem nenhum apoio do socialismo, tá? Então, naquela ocasião, o Plano Colombo foi mais ou menos o que foi o Plano Marshall para a Europa, tá bom? Então, o Plano Colombo foi aquele plano que ajudou, né, a levantar a economia japonesa, tá? Ajudou a Coreia do Sul a se transformar num importante modelo de produção industrial na Ásia, né, capitalista. A Coreia do Sul tem hoje, gente, a tecnologia desenvolvida de 3 nomes famosos e mundialmente conhecidos, né? As de eletrônicos Samsung e LG, né? E a de carros Hyundai. Então, a Coreia do Sul tem esse modelo capitalista a desenvolver. Eu não vou nem entrar no contexto da Guerra da Coreia, não, porque senão a gente vai delongar demais o tempo nosso, ele não anda não, ele voa, né? O fato é que, recentemente, né, então do século XX para cá, né, finalzinho do século XX, início do século XXI, o que aconteceu? Olimpíadas em 2000, 2004 também, né? Se eu não estiver errado, tivemos delegações dos dois lados, norte e sul, né, entrando juntas, seleções de várias modalidades, entrando juntas ali para competir. Opa, então, peraí, vai ter uma aproximação legal, estão conversando e tudo mais. Só que, né, durante essas competições, né, esportivas, né, é uma forma, inclusive, de aproximar muitas nações, né, gente?
o Brasil, um exemplo, na década passada, ele fez um amistoso lá no Haiti, tá? Me fugiu um ano aqui agora. Ele fez um amistoso lá no Haiti. Naquela época era Ronaldinho Gaúcho jogava ainda, Ronaldo Fenômeno jogava, tá? Então tinham muitos jogadores famosos, né? Assim, que ainda tinham um momento áureo da seleção brasileira, né? Nessa tristeza que a gente vê hoje, não, né? Então, assim, os caras foram lá jogar, ganham de 6, acho que foi 6-0, 6-1, não sei, que ganharam dos haitianos. E o povo haitiano aplaudindo eles do início ao fim, como se tivesse ganho uma Copa do Mundo, né? Então, assim, eles foram capazes de parar uma guerra ali, né? Haiti é o país mais pobre, gente, de toda a América, tá? O Brasil tem uma missão de paz ali, em nome da ONU, que o Brasil comanda, né? A maior missão de paz fora do território, né? Brasileiro, né? Ou seja, que o exército brasileiro comanda, ela é a missão de paz na ONU, né? Oh, meu Deus do céu, a missão de paz organizada pela ONU, mas comandada pelo Brasil, tá? Então, o futebol, o esporte, ele tem essa função, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estavam tendo esses contatos. E aí, o que aconteceu? Em 2015, por último, né, aconteceu uma em 2010, outra em 2015, o governo norte-coreano falou o seguinte, olha, a partir de hoje, então, eu vou permitir com que venham 400 ou 600 pessoas para poder visitar seus parentes aqui na Coreia do Norte, tá? Gente, a lista tinha mais de 6 mil interessados. Fez um sorteio, 400 foram lá visitar. Então, as coisas foram aproximando, iam melhorar. Iam. Mas veja bem uma coisa. O que é a diferença do socialismo para o capitalismo? No socialismo, eu tenho o interesse individual, tá? Embaixo, e o coletivo em cima. Isso no socialismo, tá? O coletivo, ele reina no socialismo, tá? Então, eu trabalho, eu estou produzindo, eu estou vivendo para o interesse coletivo, em detrimento do individualismo, tá? Então, no capitalismo, quer queira, quer não, é isso aqui. Eu tenho um individual prevalecendo sobre o coletivo. Por quê? Eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas para poder me alimentar, para poder sobreviver. Eu tenho que fazer isso para mim. Eu posso promover ações solidárias? Posso e devo, claro, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu trabalho para mim. Se eu tivesse um socialismo, eu trabalhava para o governo. O governo pega o dinheiro e distribui depois. Na teoria, entende? Só que é o seguinte, na Coreia do Norte, o socialismo não é livre. Fica quem quer, sai quem não quer. Não é assim. É impositivo. Então, obriga-se a sociedade a viver num modelo em que o coletivo reina sobre o individualismo. Isso é que a sociedade quer ver a situação contrária. E, Arthur, para endossar o que eu estou falando aqui, meu brother, para fechar essa parte que a gente entra no outro assunto, o que aconteceu na semana, acho que são 2 ou 3 semanas atrás, um escritório em que, né, algumas autoridades norte-coreanas encontravam com sul-coreanos, esse escritório lá na Coreia do Norte, tá? Ele foi simplesmente explodido, porque os sul-coreanos voltaram para a Coreia do Sul por conta da pandemia, né? E estava vazio, é claro, e o governo norte-coreano mandou detonar aquilo ali. Nem pensou e falou o seguinte, deixa eu reaproveitar esse espaço aqui agora. Não. Simbolicamente detona aquele espaço que foi construído para receber os sul-coreanos. Por que isso aconteceu? Porque o governo norte-coreano ele é muito birrento. Ele é cara muito fechada. Aconteceu porque alguns desertores da Coreia do Norte que foram para o lado do sul fizeram, gente, algumas formas de mandar informações para os norte-coreanos, tipo, balãozinhos com algumas mensagens. O balão chegava lá, puf, estourava, com algumas mensagens ali falando, algumas informações falando do que era o lado norte-sul-coreano. Pedindo para que eles se rebelassem contra o governo e tudo mais. E o governo norte-coreano não gostou disso, não. Certo? Então, isso começou, assim, a gerar uma nova área de instabilidade ali dentro, né? A Coreia do Norte, muitas vezes, para querer chamar atenção, fala assim, olha, eu vou fazer, estou divulgando aqui que eu estou testando mísseis, né? Aí, uma vez, mandou um míssil por cima do Japão. O Japão só, o japonês ficou fechado e fez assim, como é que é? Aí todo mundo criou aquela, né, aquele rendezvous inteiro, uma guerra, um conflito e tal, um conflito militar e tal, o que vai acontecer? Então, Arthur, isso vai desencadeando um problema mais sério dessa instabilidade. E a Coreia do Norte, assim, hoje, ela não consegue, se ela se abrisse, né, se ela fala assim, a partir de hoje, fica quem não quer some. Se não fosse 90%, 100% desapareceria de lá. Não ficariam, não. Por quê? É um regime muito fechado, é impositivo? É. E aí tem aquela questão da ameaça militar,
de produção de arma nuclear, armas atômicas, né? Israel, sendo composto, em sua maioria, por judeus, Arthur, não sendo a maior parte do Oriente Médio, né, que são de muçulmanos, né, árabes, né, e de religião muçulmana, Sim. Israel ainda consegue manter um certo controle dentro do seu território, das suas fronteiras, com seus países vizinhos. Fato que ainda gera um problema, né, impactante, que é a questão de Jerusalém, né? Então, o território de Jerusalém é considerado sagrado pelas 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o muçulmanismo. Então, eles querem ter acesso àquela área ali, né? Então, todo mundo quer ter, mas hoje é visto como um território internacional. Então, ainda, se você for, por exemplo, hoje lá em Israel, você chega lá em Israel, Arthur, você está do lado do cristianismo, né? Aí eles olham para você. Você é uma... Esqueci o nome, gente. Eu sou católico. Sim, sim. É ligado ao cristianismo. Como é que chama, gente? Eu esqueci o nome aqui agora. Tem tipo O que que você... aquelas pessoas da igreja, né? Tipo uns missionários, mas tem um nome específico. Jesuítas? Não é jesuítas, não. Eu vou tentar lembrar aqui. Até tem uma amiga minha que, inclusive, ela era uma missionária, tem um nome lá Missionário. tem um nome dela lá, eu esqueci aqui agora. Mas ela viveu lá, gente. Júlia, se estiver na sala, não sei, talvez ela vai lembrar de uma professora que foi para lá, né? Ela é professora de português, inclusive, ela foi para lá e tal, ela relata a situação lá. Você está lá, na questão do cristianismo e tudo, aí tem um muçulmano, né, que está lá do seu lado e fala, ó, se você ficar passando aqui, eu vou te matar, vou te explodir e tal. Aí fica nessas brigas assim, mas muita tensão, mas não tem muita ação, não, porque aquilo ali gera um contexto muito pesado. Porque Israel... O Arthur, você mora perto de escola? O quê? Você mora perto de escola? Não, é minha vizinha que chegou aqui em casa. Ah, tá. Aqui o barulho passou como se fosse uma sirene, estranhei. Se Ah, sinal de Sirene escola? também tem. Não, não moro não. Sirene deve Ah, ser, tá. eu também estranhei. Tava achando que era Aí, o não, expurgo, notícia expurgo, aí eu fiquei com medo. não. Mas então, assim, só para fechar aqui, então, aí tem essa questão, né? Apesar disso, é uma questão religiosa, né? O que pesa muito hoje mais, né? O que mais pesa é a questão econômica. A Coreia do Norte não quer abrir mão do socialismo e a Coreia do Sul não quer abrir mão do capitalismo, né? Então, são interesses divergentes que ainda estão muito longe de ter um equilíbrio. E aí, Arthur, por que que eu... Então, só para justificar e ouvir de você, por que que eu estou apontando a Coreia do Norte? A tensão entre as Coreias. Porque há um embate ali que não é nem tanto ideológico, mas sim econômico, né? Por outro lado, a questão da árabe-israelense é religiosa. E ainda assim ela impacta, porém, menos num contexto de mundo, tá? E aí, meu amigo, algum acréscimo? Alguma informação? Sim, Vamos lá? mas tem nada a ver com. Tem a ver com Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uhum. Você viu que o Kim Jong-un morreu? É piadinha, Arthur? Não, é sério. O Kim Jong-un morreu, Kim, morreu mesmo. E não foi noticiado em veículo nenhum. Kim Sério, Jong-un? Kim Jong-un, Sério, o velho? ex-líder da Norte Coreia. Agora é a irmã dele que está no governo, né? Kim Jong. Se você pesquisar na internet, você não vai achar muita coisa assim, não. O que você tem que Uhum. pesquisar é em sites mais sombrios da internet, na Deep Web, por exemplo. Tem muita informação a respeito da Coreia do Norte, muito vídeo e tudo mais. Lá eles têm muitas informações sobre como é que funciona o Estado norte-coreano e tudo mais. Tem um canal no YouTube chamado Ancapsu. Ele tem essas informações mais secretas, porque ele fica resgatando essas informações da Deep Web e passando para o público mais acessível. Como esse negócio de mexer com o Deep Web é um pouco complicado, ele usou uma coisa muito simples para provar que o Kim Jong-un morreu. Ele demonstrou que as manifestações públicas em que havia um Kim Jong-un eram de um sósia
e justificou isso como se ele tivesse morrido em uma cirurgia. E agora, a gente não vê mais o Kim Jong-un em nenhuma mais manifestação, porque o partido já se estabilizou, o Partido Comunista já estabilizou lá, e resolveram colocar a irmã dele no poder agora. Mas ainda é bem instável. Depois você Caraca, pesquisa velho. aí. Tá, é porque é o seguinte, na Deep Web eu não mexo realmente não, Arthur, mas assim, quando eu falo isso aqui, porque eu vi, no mês de abril, maio, assim, vi esses boatos realmente, Sim, né? Então, assim, depois veio mas não situações é que foram abril falando, mesmo que ele morreu. Ele morreu em abril. caraca, O velho, pessoal só falou que ficou. dessa... É, não, O beleza, pessoal, não, assim. tranquilo. Quem fala primeiro aqui? O quê? Você quer falar primeiro que eu? Não, pode falar, tô te ouvindo. Sim. Bem, eles também não vão divulgar, né? Não vai divulgar tão cedo. Esses partidos comunistas têm muita dissidência interna. O que mais mata comunistas são os próprios comunistas. Então, até estabilizar mesmo o poder, vai demorar aqui uns meses. Já estamos em junho, aliás, julho. Início de julho. Não anunciou quem é o novo líder da Norte-Coreia. Mas tudo está encaminhando para ser irmã dele. Cara, a gente fica falando disso, assim, que a questão da internet e as informações que se tem. Na hora que você falou assim, eu pensei, velho, será que foi anunciado no modelo convencional de internet e tal? Eu falei, velho, não tem condição não. Aí eu olhei aqui, não tem realmente não. Tem aquelas informações mais antigas que a gente já conhece, né? E tal, igual você tá falando. Mas o futuro vai dizer, então, vai dizer isso mesmo, né? Como a Coreia do Norte era muito fechada, né? Então, ela acaba tendo essa tentativa de esconder de uma coisa que, vamos dizer assim, que o mundo, né, na tecnologia que está hoje, ele não fica tão escondido por tanto tempo, né? Então, assim, é claro que tem muita gente lá na Coreia do Norte que busca, né, transmite essas informações ali e tal, fica escondido na moita, como diz o povo, na surdina, né? Mas, velho, que loucura, hein? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, então, né, Arthur, para ver o que vai ser, assim, Sim, alinhado lá sim, vai na... ser uma novelona. Uhum. E mais Ninguém fica sabendo os intrigante... detalhes. Mas o que você souber depois também, inclusive, pode me manda no zap lá também, no privado, uma mensagem, alguma coisinha assim, sabe a notícia? Eu gosto de Sim, acompanhar essas eu te coisas. mando. É que muitas dessas informações que vêm de regimes fechados não podem ser divulgadas em mídia aberta porque Sim. gera conflito com os governantes, entre os governantes, né? Uhum. Imagina se a Globo lança a notícia, Kim Jong-un morreu. A China vai entrar no meio da briga também. A China é dona da Coreia do Norte. Aquilo ali é só um cachorro deles. Com certeza, com toda certeza. Tanto que aqui, se vocês olharem o mapa, gente, né? E curiosamente, gente, a China aqui, né? Ela tem um peso muito grande, uma influência pesada, inclusive, junto com a Rússia, né? São meio que amiguinhas aqui, né? A China está fazendo um canal, tipo o canal do Panamá que tem na América Central, o canal da Nicarágua, né? Para atravessar as embarcações do Atlântico ao Pacífico. Tá? A Rússia é parceira da China, mas a Rússia contribui com isso aqui, gente, é uma pouquinha coisa, né? Então, assim, a China está expandindo seu campo de influência. Aqui na América do Sul, tem uma proposta da China fazer uma ferrovia, e é claro que junto com a ferrovia vem uma rodovia futuramente e tal, ligando o Porto de Açu, lá no Rio de Janeiro, né? Vai passar por alguns estados da federação, inclusive Minas Gerais, e uma ramificação para São Paulo, até o território peruano, né? Só não se sabe exatamente ainda qual que é a cidade, mas a intenção é passar atravessando os Andes e tudo mais, para ligar os navios chineses que saem lá do seu território, que saem daqui, né? Atravessa o Pacífico para chegar lá do outro lado na América do Sul, aqui na América do Sul, em terras peruanas, né? Então, para ampliar o seu comércio aqui dentro. Então, é um peso geopolítico chinês gigantesco que a China vem construindo. Então, certamente a China deve estar ajudando a abafar essa morte do Kim Jong-un, né? Mas, como diz, entre fatos, né? Aí a gente vai aguardando um pouco para onde isso vai caminhar, né? Ô, gente, agora que eu estou vendo, vocês estão... Pode falar, Arthur. Não, a questão da China é muito interessante, né, João? Uhum. Como um país em menos de 10 anos conseguiu dominar o cenário global inteiro? Todo. O mundo é da China agora. E só tem um jeito de fazer o contrário. Seria com ações de empreendedorismo
descentralizadas, mas unificadas com esse propósito. Sim. É uma alternativa. Eu tô rindo a aqui, Arthur. alternativa. Eu tô rindo aqui, que eu tô vendo agora o chat, Gabriel comentando aqui, ó, endoidou, é verdade, eu era o couve, não sei o quê. O Gabriel é à toa, viu, bicho? Mas aqui, se vocês me perguntarem se eu acredito ou duvido, acreditou. Não, eu falo assim, gente, eu tenho assim, tipo, eu prefiro não colocar minha opinião, se é verdade ou não. Faz muito sentido o que Arthur está fundamentando, está pontuando, né? Mas eu prefiro assim, ó, deixa a coisa acontecer, né? Eu falo, deixa a coisa acontecer, porque pode sim ser fato. E se vocês falarem assim, gente, João, mas se você tivesse que pontuar, é verdade ou não isso aí? Qual que é o percentual seu assim? Eu falaria assim que 50% mais um, eu falo que é verdade. 50% mais um. Tem argumentos e é muito fortes. Entendo direitinho o que Arthur pontuou aqui, porque realmente faz um gigantesco sentido. Mas é claro que tem interesses, né? Gente, teorias que, por exemplo, foram levantadas sobre a corrupção nas eleições presidenciais, que resultou na Eleição do Donald vitória do. Trump. Não, ainda. Sem essa ainda, inclusive, Arthur. Antes ainda, na era do George W. Barack Bush, Obama. com. Do Voltando, Bush? do Bush com o. Ai, gente, é tanto nome pra gente lembrar, é tanta data, peraí. Do George W. Bush com. Oh, meu pai do céu. O Ô, cara João, que não hoje é precisa te lembrar, ambientalista. não. É o Al Gore, né? É o Al Al Gore? Gore, isso é exatamente Al Gore, exatamente ele mesmo. Eu lembro do South Park. Né? South Park Você é um trem lembra? meio. Uhum, eu Não, vi. é que no South Park ele é uma piadinha. Que ele é o cara das teorias conspiratórias. Que esse falou, homem urso pouco. Tem um cineasta, Arthur, chamado Michael Moore, ele fez um filme chamado Fahrenheit, os atentados de 11 de setembro, né? Então ele faz um documentário explicando, né, sobre, assim, o que ele enxergou sobre os atentados. Ele fala que foi meio que uma armação do governo estadunidense, porque ele é totalmente contra a política do George W. Bush ali, né? Enfim, um desafeto dele lá. E na ocasião, gente, levantou-se essa hipótese do Congresso, né, norte-americano ter, sim, tido problema de fraude. Então, tipo, veja a situação. O George W. Bush estava caminhando para ser eleito, né? Tinha denúncia. O Al Gore estava no segundo colocado. E aí, com essas denúncias, esses rumores ficando cada vez mais fortes, sabe o que aconteceu? Veja bem. Veja bem. O Al Gore simplesmente fala assim: ó, beleza, vamos fazer o seguinte: completem a votação. Sendo eleito o George W. Bush, eu vou reconhecer a vitória dele. Eu fico em segundo plano. E assim ele fez. Só para vocês refletirem. Só para vocês refletirem. Será que isso aconteceria no Brasil em um contexto dos próximos 4, 5, 4, 8, 12 anos aí? Eu não estou falando só da esfera federal, não, tá? Estadual e municipal também. Será que isso aconteceria? Com certeza deve ter acontecido, né, João? Não, peraí, não, Arthur. Eu falo assim, será que isso aconteceria o sentido de o segundo colocado de uma eleição recuar e falar o seguinte: olha, eu não vamos entrar nesse mérito, não, porque deslegitimar esse processo impacta muito mais severamente os Estados Unidos. E aí, principalmente, a coisa fica pior se for provada uma fraude. Se for provada uma fraude, então deslegitima o poder de uma forma muito escancarada. Então a situação política para os Estados Unidos fica péssima. É ruim, é horrível para um país falar que aquele processo eleitoral ele foi fraudado. Então, nessa postura que eu estou falando, Arthur, assim, será que algum político vai falar assim, não, eu vou recuar e vou reconhecer a eleição dele ali, porque se eu não reconhecer, vai que vão apurar e encontrem fraudes ali, isso vai ser pior para o Brasil. Os políticos hoje aqui no Brasil, vocês acham que eles têm, assim, condição de fazer isso? Política é farinha do mesmo saco. Não é? É difícil a gente perceber uma mudança dessa postura. Os dois ganham quando as instituições de Estado coercitivo de monopólio de violência. Pois é. Então, assim, essa é a parte que vai pesar. E quando a gente entra nesse debate aqui para falar que a política
caminhou naquele momento. Então, essas teorias, elas vão surgindo, algumas se concretizam, outras não, tá? Então, quando eu falo aqui para vocês hoje, gente, a pandemia, né? O filme chamou Contágio. Assistam depois, né? A pandemia. Alguns começam a criar teorias da conspiração. Tá, tudo bem, vamos pensar, vamos argumentar. Mas o fato, ela surgiu lá na China? Tá, surgiu. Propagou o mundo afora, tá impactando a economia de todo o planeta, tá, beleza. O que a gente vai fazer daí para frente? É uma coisa a se pensar, né? E vou mais longe. Eu queria fazer de um parênteses com vocês aqui. Teve no início que a gente falou comigo assim, João, é a teoria malthusiana, né? A teoria malthusiana se concretizando e tudo mais. Eu falo assim, meu pai do céu, gente, vamos com calma, vamos respirar. Eu tô falando de alunos não, viu, gente? Pessoas que são professores. Não necessariamente nem da área de humanas, não, tá? Mas os que são da área de humanas, eu ouço assim falar e, sabe, faça aquela cara, assim, tipo um amigo, vai com calma, tenha mais prudência. Não venda esse peixe para seus alunos, não, porque não é por aí. É claro que eu não falo com essas palavras assim, né, gente? A gente vai ouvindo, tipo assim, a opinião sua tá bom. Se me perguntar o que você acha, aí eu falo, né? Mas por que eu estou dizendo? Malthus falava que no passado, lá no século XVIII, primeira revolução industrial, que no futuro ia ter mais gente que comida. Aquela história clássica, decorada lá do livro, a população cresce em PG, alimentos crescem em PA. Tem comida hoje para todo mundo no planeta? Tem. Então Malthus estava errado. Mas, é todo mundo que se alimenta hoje? Não. Então, Malthus tinha uma certa razão quando ele falaria que as pessoas iam morrer de fome. Mas, hoje eu tenho comida tipo para 9 bilhões de pessoas e somos 7,2. Tem comida para todo mundo. Só que o sistema gera a pobreza e gera a falta de alimentos. Então, João, na teoria malthusiana, não. Eu falei, não. Qual seria, então, para a realidade hoje? Porque Malthus falava que pandemia, epidemias, misérias, guerra seria necessária para conter o avanço da população. Gente, quer dizer que o Covid está matando mais que a fome na África? Não. O Covid pode assustar mais. Assusta mais porque a gente não tem controle sobre a propagação da doença. A pobreza na África é algo, né, regionalizado. A AIDS, a maioria dos casos de AIDS do mundo que estão lá na África é algo regionalizado. Então é algo assim limitado. Se você tem controle sobre uma doença, você não tem aquele medo de sociedade, não, né? Então, hoje, eu vou estar falando com os meninos assim, fazendo um paralelo. Hoje não, perdão, no passado. Quando o planeta quando começou a propagação dos métodos contraceptivos, a preocupação das pessoas era o quê? Combater a AIDS. A AIDS matava. De forma a ver a pessoa definhando ali. Exemplos no mundo artístico nós temos. Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo, né? E muitos tantos outros aí. A AIDS matava. E a situação era feia. Hoje, a AIDS mata. Assim, a AIDS garante uma sobrevida mais longa. Né? A AIDS, ela condiz para você conduzir uma vida de forma saudável. Então, você olha o rostinho, né? A gatinha, né? O bonitão lá e tal, você tá olhando aquilo ali, por dentro você não sabe se é saudável. As pessoas hoje vivem como se fossem saudáveis. E aí, mudou o perfil da sociedade. Os métodos contraceptivos hoje acabam sendo mais usados para prevenção da AIDS? Não. Acabam sendo usados para quê? Para evitar a gravidez. Quando usam? Ah, não, vou usar não. Você está preocupado com AIDS? Não, não, estou preocupado só com gravidez. O perfil vai mudando, entende? Então, se o perfil vai mudando, a gente começa a entender o seguinte, até onde eu vou enxergar, né, que eu tenho uma mudança nesse comportamento da sociedade, e, consequentemente, uma mudança nas relações de trabalho, e, além do mais, uma mudança nas funções que cada um exerce dentro da sociedade. Gente, ô Mari, você acabou me mandando um vídeo aqui, eu vou conversando, o tempo vai passando, vai voando. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então, para não perder, né, o pedido que a escola faz, né, vou fazer a chamada com vocês e vou mandar um vídeo no restante da aula, vou deixar o vídeo rodando para vocês assistirem, tá? Acaba o vídeo, eu fecho a aula, mas assim, é um jogo bem rápido, né? Tem 7 minutinhos, eu creio que vocês vão gostar e a gente vai prolongar esse assunto na próxima aula, tá? Porque aqui, deixa eu só ver aqui uma coisinha, peraí. Para essa apresentação aqui, a gente vai empolgando com o assunto, é tanta coisa que vai falando aí, mas eu quero tocar nesse assunto do vídeo com você semana que vem, viu, moçada? Nossa última aulinha antes do nosso recesso. O exercício, né, é para vocês irem fazer, né, tentar resolver as questões aí, por favor, peço que façam, tá?
Se não, deixa que a gente comenta. Aí semana que vem eu prefiro comentar semana que vem. Se alguém precisar do gabarito, me fala, tá? Que eu envio para vocês. Mas eu acho até melhor prudente, se fizer, deixa, espera um pouquinho, né? Mas se quiser, não vale ponto nem nada, quem fizer, fez, né? Eu confio muito em vocês, tá? E deixa eu só fazer a chamada então rapidinho para a gente caminhar para esse lado e não atrasar, né? A pausa suas aí não, né? Vamos lá? Ou pelo chat, né? Ou pela lista mesmo aqui. Alana, cadê? Você, Alana? Ok. Eita, a janela deixa eu diminuir aqui para enxergar todo mundo. Alana presente. Tá. Ana Cecília? Presente. Ok, Ceci. Ana Flávia? Presente. Ana Gabriela? Presente. André? André Matheus? Arthur, já está presente. Bernardo? Sim. Grande Bernardo, cadê tu, meu brother? Brenda? Presente. Ok, Brenda. Bruna? Ok, eita, acho que daqui a pouco o Bernardo acorda. Camille? Ok, Elisa? Elisa não. Gabriel? Presente. Meu brother. Gabriela Correia? Presente. Giovana? Coimbra? Giovana Silva? Presente. Emily? Isabela? Ívia? Presente. João Pedro? João Pedro Carvalho? Presente. Júlia Correia? Júlia Gomes? Milo? Júlia Contígio? Nenhuma das três Júlias? Juliana? Lincoln? Presente. Lívia? Tô presente, João. É Juliana. Ah, tá, ok, Ju. Luísa Rodrigues? Luísa Rodrigues Ramos? Maria Vitória? Ok, vi. Mariana? Matheus? Mel? Gomes? Presente. Melissa Rodrigues? Presente. Mel Souza? Presente. Thiago? Presente. Vinícius? Ana Júlia Presente. Mota? Ana Júlia Mota? Ok, Ana. Beleza. Meninos e meninas, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui, pensando melhor aqui. Vocês preferem que eu passe esse vídeo na semana que vem e a gente comente maior? Porque eu quero fazer um debate sobre o videozinho. Vocês acham melhor? Quem acha melhor, digita 1. Quem acha que quer ver agora o vídeo, digita 2. Quem acha que... Tá bom. Tá bom. Beleza, tudo bem. Mais uma vez, Mari, muito obrigado por ter me orientado para o vídeo aí, gente. Então, vamos fazer o seguinte, pausa para nossa, né, se descansar, esticar o esqueleto, pegar uma vitamina D, solzinho. Então, vamos pausar aqui. Semana que vem a gente volta à nossa última aula. Acho que se der, a gente faz um carrotezinho também e responde essas questões e mostra o vídeo e debate sobre isso, darem sequência. Arthur, obrigado pela participação, pelos comentários também. Mari, mais uma vez, obrigado pelo vídeo. Até mais, João. Valeu, meu querido. Tamo junto aí. Bom feriado para todos amanhã. Descansem, curtam e, ó, até quinta que vem. Com Deus, gente. Até mais, João. Valeu. Eu te mandei lá os vídeos sobre o Kim Jong-un, são 3. É de um portal jornalístico centralizado independente. Ele tem informações de diversos lugares do mundo, mas